Olá, meu nome é Fabiola Gomes e sou analista pedagógica da Bela Vista Cultural, proponente do projeto Personagens e Histórias da Medicina no Brasil, que contou com o patrocínio da Cirúrgica Fernandes por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Essa apresentação será dividida em duas partes. Na primeira, vou comentar alguns aspectos relacionados à produção do projeto, sua ideia, seu desenvolvimento e outras ações conjuntas ao material. Na segunda parte, vamos falar um pouco mais sobre o conteúdo do projeto. A ideia deste vídeo é disponibilizarmos o conteúdo da apresentação que realizamos na divulgação do projeto cultural, principalmente nas escolas que participam da ação junto com a gente. Nós vamos até essas instituições e promovemos atividades com gestores, professores e estudantes. Apresentamos o escopo do projeto e exploramos de forma dinâmica o assunto, tema da nossa publicação. No caso do projeto cultural Personagens e Histórias da Medicina no Brasil, falamos sobre a história das grandes descobertas da medicina através dos tempos, no mundo e no Brasil, seus importantes personagens e colaborações para o desenvolvimento da ciência. Esse vídeo é uma medida de acessibilidade que conta com intérprete de Libras, de forma a democratizar o acesso deste conteúdo a todos que se interessem pelo tema. A editora Bela Vista Cultural é editora e produtora cultural com mais de 7 anos de atuação. Promove projetos de impacto social. Tudo é feito pensando em como trabalhar o conteúdo de maneira útil com professores e estudantes de instituições culturais e educacionais. Colabora, assim, com comunidades que sejam de alguma forma carentes de conteúdo e ou materiais que possam incorporar os projetos culturais em seu dia a dia. Como é composto esse projeto? Ele é uma ação cultural transmídia, composta de materiais com diferentes formatos acessíveis a todo tipo de público. O primeiro material é o livro. Publicado em 2023, aborda a medicina como uma ciência em constante evolução. É dividido em duas partes, Mundo e Brasil. Contextualiza a medicina na história do mundo e das grandes civilizações. Aborda personagens, descobertas e invenções importantes relacionadas ao tema. Mostra a importância de cada uma das descobertas e da evolução da medicina, seus importantes personagens. Apresenta soluções em busca da qualidade de vida e do melhor aproveitamento da medicina preventiva. O segundo material é a cartilha pedagógica. É um material pensado nos professores. Propõe atividades diversificadas para o professor usar junto aos seus alunos, de diferentes faixas etárias. A ideia é a realização de atividades complementares que tragam dinamicidade para o cotidiano escolar. O terceiro material são as apresentações. São apresentações para gestores, professores e estudantes, do ensino fundamental, ensino médio e universidades. São vivências, diálogos e atividades síncronas e assíncronas abordando o tema do projeto. O quarto material é o livro em formato DAISY. Ele é disponibilizado gratuitamente no site da Bela Vista, belavistacultural.com.br. É um formato de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. É um programa que lê o conteúdo. O quinto material é uma exposição fotográfica digital, também disponibilizado gratuitamente no site da editora. Ela apresenta as imagens mais interessantes da publicação. A medicina permeia a existência de todo e qualquer indivíduo, desde o seu nascimento até o findar de sua vida. E esse projeto oferece ao estudante a oportunidade de conhecer sua história desde os primórdios, além de proporcionar uma visão ampla e concisa de sua atuação enquanto cidadão frente às questões de saúde pública da sociedade em que está inserido, e até em níveis mundiais. No início da história da humanidade, quando não havia moradia fixa e em bandos os homens se locomoviam em busca de alimento e sobrevivência, enfrentando animais selvagens, sua estrutura óssea era mais forte e resistente. Com os grupos estabelecendo moradia fixa, isso começou a mudar. Para viabilizar a agricultura, a movimentação diminui, trazendo em pauta o sedentarismo. O estabelecimento de grupos fixos propulsiona a crescente disseminação das doenças. Afinal, os grupos comumente se instalavam próximos a rios e lagos,
sem quaisquer condições sanitárias, tendo contato com dejetos humanos, além de estabelecer convívio com animais que passaram a ser domesticados e dividiam esse ambiente igualmente. Surgem, então, os primeiros médicos da humanidade, os feiticeiros ou xamãs, que curavam através do uso de ervas medicinais das doenças que até então eram tratadas como sobrenaturais. Na antiguidade, a medicina passa a ser encarada como ciência e os primeiros tratados surgem para dar início às divisões da medicina por especialidades, lá no Egito. Por lá, medicina e religião ainda eram interligadas, conforme mostram alguns rolos de papiros escritos na 12ª dinastia. O papiro de Edwin Smith, mais antigo tratado de cirurgia traumática conhecido na atualidade, contém observações anatômicas precisas, diagnósticos de doenças e prescrições de remédios. As enfermidades eram tratadas como resultado da ira divina pela medicina judaica. Os cuidados médicos eram responsabilidade dos sacerdotes, que, com o intuito de purificar a alma e, consequentemente, o corpo, receitavam orações, jejuns e respeito aos preceitos morais. A medicina indiana traz à tona a ideia do equilíbrio entre mente, corpo e espírito, ganhando força através de Buda. Destaca-se a importância do uso de plantas e água para a cura de doenças, além das propriedades medicinais do mel, da manteiga clarificada e do leite e seus derivados. Apostando na relação entre a natureza e a humanidade, a medicina chinesa entendia que as doenças eram ocasionadas por causa do desequilíbrio entre esses dois pontos. Técnicas como a acupuntura foram desenvolvidas e são usadas até hoje. Os gregos promovem os atendimentos mais personalizados médico-paciente e agregam à medicina um caráter mais racional, desmistificando certas práticas da época. Surgem, então, as primeiras escolas médicas e suas diferentes abordagens. Há uma ruptura entre a medicina e a filosofia, e a prática médica torna-se ciência por volta do século V a.C., com tratamentos à base de plantas e laxativos. O grande nome da medicina, então, é Hipócrates. Ele escreveu vários tratados sobre saúde e cuidados com o corpo. Lançou a ideia dos fluidos corporais, falando sobre temperatura e umidade, conhecida como teoria dos humores. Além do seu tratado acerca da importância da água e suas indicações no tratamento entre médico e paciente, que é semelhante ao que conhecemos hoje. A medicina romana apresenta os banhos à humanidade e, com a valorização da higiene pessoal, reforça o desenvolvimento das ideias de saneamento. Com as batalhas por territórios, a presença de médicos tornou-se frequente e, assim, sua figura ganhou respeito, os aproximando do poder político. A queda do Império Romano promove o surgimento dos barbeiros cirurgiões, que substituem os monges proibidos de ter contato com o sangue humano. Nesse período, a sangria era conhecida e praticada para curar todo tipo de mazela, e os barbeiros eram os responsáveis por esse trabalho. Isso aconteceu assim até o final do século XIX, quando a anestesia foi descoberta e os médicos assumiram os procedimentos cirúrgicos. A medicina árabe disseminou a alquimia e a farmacologia, além de apresentar significativo progresso na química. No campo científico, surgiu a escolástica, uma tradição filosófica baseada no pensamento do filósofo grego Aristóteles, que passou a ser aceita pela Igreja Católica entre os séculos XV e XVIII. Provavelmente, os textos aristotélicos tenham sido difundidos junto com os escritos de Hipócrates, Abu-Qasim e Avicena, por meio dos árabes que invadiram a Península Ibérica no século VIII. Por falar em Avicena, ele pode ser considerado o mais ilustre entre os grandes médicos árabes. Avicena escreveu ao menos 5 obras, entre elas uma enciclopédia de 20 volumes, sobre temas variados, em que reunia as doutrinas platônicas e aristotélicas. A Escola de Salerno estrutura o curso de medicina em módulos de teoria e prática acirrada.
e as universidades europeias assumem ao formato de ensino superior que conhecemos hoje. O acesso a corpos oferece nesse período o impulso necessário para o conhecimento acerca da anatomia humana, e as aulas práticas atraem mais candidatos ao curso de medicina. Com a diferença de quase um milênio, a praga de Justiniano e a peste negra, as grandes pandemias dessa época, foram avassaladoras. Pulgas hospedeiras de uma bactéria que estavam na pele de ratos viajavam com os humanos em carroças ou mesmo embarcações, se alastrando por muitos continentes. As sociedades científicas surgiram no século XVII, na Itália, França, Inglaterra e Alemanha, em um momento que as grandes universidades ainda baseavam seus cursos nos textos árabes e greco-romanos e no pensamento de Aristóteles. Tais sociedades apostavam no método dedutivo e empírico, que nada mais era que o levantamento de hipóteses até chegar a uma conclusão partindo de uma ideia generalista sobre um determinado assunto. 3 classes eram formadas nas universidades: doutores, bacharéis e licenciados. Em 1617, boticários londrinos se separaram dos comerciantes e passaram a fazer sangrias e a receitar medicamentos, causando a indignação dos médicos. Isso culminou com a legalização da prática dos boticários, em 1704. Na França, em 1699, foi regularizada a profissão de dentista, que passou a ter ensino regular de 2 anos. A Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea, trazendo inúmeros avanços na área médica e científica. Há uma grande aproximação entre médicos e pacientes, por conta da prática ser sobreposta à teoria dentro das universidades. O médico inglês Edward Jenner apresentou ao mundo o primeiro imunizador de contágios, que recebeu o nome de vacina. Derivado do latim vacca, que significa vaca, no ano seguinte, Jenner publicou seu estudo no tratado Investigação sobre a causa e os efeitos da varíola vacum, sendo recebido com entusiasmo pela Royal Society, a principal academia de ciências do Reino Unido. Nascia assim a vacina contra a varíola. Nesse mesmo período, a teoria celular foi desenvolvida. Descobriram que organismos vivos eram compostos de células. E a teoria germinal ganhou força. Koch, médico alemão, identificou as bactérias que causavam a tuberculose e a cólera e montou um postulado baseado em 4 pilares. Conforme esses pilares, o micro-organismo deve ser isolado de animais doentes, nunca de animais saudáveis, ser recuperado do animal doente em cultura pura, reproduzir a doença quando é inoculado em um animal de experiência, e ser isolado desses animais e cultivado em cultura pura. Assim, Koch deu origem à ciência da bacteriologia. Se descobriu que há tipos de sangue e RH, e as transfusões de sangue começaram a salvar vidas. O éter começou a ser utilizado para possibilitar maiores tempos de cirurgia e os antissépticos ganharam força e o número de infecções nos ambientes hospitalares teve significativa queda. Nessa época ainda houve a invenção do raio-x, do eletrocardiógrafo, do ultrassom, da tomografia e procedimentos como a laparoscopia e a cirurgia robótica. A descoberta do código genético é o grande feito da segunda metade do século XX. Em 2003, o projeto Genoma Humano conseguiu sequenciar 92% do genoma humano, mas somente em 2022 a sequência foi completada. O Covid se alastrou pelo globo terrestre em 2019 e drásticas medidas tiveram que ser tomadas, como a quarentena obrigatória e o fechamento do comércio e de instituições não essenciais, e a economia mundial entrou em colapso. Isso se arrastou até o início das campanhas de vacinação, em julho de 2020. A medicina era rudimentar, praticada apenas por jesuítas e alguns poucos médicos formados na Europa. Na época, praticamente inexistia alguém com conhecimentos médicos na colônia, e não raro, até mesmo os colonizadores europeus buscavam a ajuda dos pajés indígenas quando apresentavam qualquer problema de saúde.
Até meados do século XVII, os jesuítas exerciam as funções de médicos, farmacêuticos e enfermeiros. Esses religiosos tinham um limitado conhecimento em saúde, mas foram incorporando a essa formação espécies da flora com notórias propriedades terapêuticas. O aumento do número de europeus que viviam na colônia e a chegada de escravizados africanos para trabalhar na lavoura proliferou doenças como tuberculose, varíola e febre amarela. Escravizados e trazidos em navios sem a menor higiene. Aqui, a forma como o trabalho árduo lhes era imposto fazia com que desenvolvessem males como escorbuto, tuberculose e crises reumáticas. Apesar disso, o saber africano em relação à cura de doenças também se impôs de maneira profunda na sociedade colonial. Chamados de curandeiros, auxiliavam com seu conhecimento nos tratamentos dos brancos mais pobres. Os curandeiros se integraram em todas as áreas da colônia e, com o passar dos anos, se tornaram barbeiros no Brasil. E escravizados ou libertas trabalhavam também com a sua botica, formada por navalha, ventosa, sanguessugas e ungüentos diversos, aviando receitas e resolvendo diversos problemas de saúde da população. Os poucos médicos que vieram para o Brasil eram os judeus, que, para fugir da Inquisição na Europa, converteram-se em cristãos novos. Em sua maioria, eram profissionais formados nas universidades de Coimbra, em Portugal, e de Salamanca, na Espanha. Havia a promessa de que eles receberiam terras e teriam certa valorização social. Devido à extensão territorial do Brasil e às dificuldades de arcarem com seu transporte para o interior do país, esses médicos se concentravam nas grandes cidades brasileiras da época, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. A metade do século XIX foi marcada pela incidência de epidemias com uma intensidade que jamais havia sido vista. A primeira delas foi um surto de cólera, que atingiu o país como um todo rapidamente. Antes disso, a cólera já havia deixado um trágico saldo de mortes em diferentes países da Europa. Na época, o tratamento se restringia ao isolamento do enfermo e à quarentena dos navios onde a presença da doença era constatada. Eram as enfermarias das Santas Casas que recebiam a maior parte dos doentes de cólera. Com a chegada da família real e seus 15 mil membros, houve dúvidas se os investimentos seriam direcionados para o desenvolvimento sanitário ou para o controle das epidemias consequentes dessa falta de estrutura. Optou-se pelo controle das epidemias. Em 1880, foram inauguradas no Rio de Janeiro, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, enfermarias voltadas ao ensino das especialidades, como a oftalmologia e a psiquiatria. A medicina avançou e, nas décadas seguintes, as especialidades começaram a ganhar terreno cada vez maior em hospitais, faculdades e no tratamento do dia a dia da população. As escolas de cirurgia, precedentemente nascidas em Salvador e no Rio de Janeiro, se transformaram nas faculdades de medicina. Entre outros motivos, a urbanização acelerada das cidades e as condições insalubres foram as principais causas de muitas epidemias recorrentes. A abolição da escravatura era necessária, mas muitos negros se mudaram das fazendas e migraram para a cidade em condições insalubres. A opção pelo controle das epidemias teve um efeito muito positivo para a ciência. Acabou alavancando os estudos sobre vacinações. Assim, o Brasil se tornou uma referência mundial em imunizações. Surgiram, então, o Instituto Pasteur, na França, o Instituto Adolphe Lutz, em São Paulo, e o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, hoje conhecido como Fiocruz. A saúde pública ganhava força na medida em que novos institutos de pesquisa eram inaugurados. Nessa época, também foi inaugurado em São Paulo o Instituto Butantan, um dos maiores produtores de vacina do mundo, como pudemos acompanhar durante a pandemia de Covid que vivemos. Por volta de 1950, o saneamento básico progredia, diminuindo os números de habitantes que sofriam com doenças de veiculação hídrica, e a malária havia sido erradicada de vários estados com a utilização de potentes inseticidas. Por causa da implantação do Plano Nacional de Imunizações, o PNI, em 1975, o Brasil passou a ser referência mundial nesse tema, e em 1980
começa a ousada campanha nacional contra a poliomielite, que prometia vacinar em apenas um dia todos os menores de 5 anos. Assim, o personagem Zé Gotinha, criado para fazer alusão à dose da vacina contra a polio, entrou definitivamente na vida dos brasileiros. A partir dos anos 80, o vírus da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, assombrou o mundo. Ele surgiu em 1982 e, ao longo de 4 décadas, causou a morte de mais de 30 milhões de pessoas no planeta. A AIDS era, em seu início, muito associada a homossexuais, a usuários de drogas e a hemofílicos. Mas depois descobriu-se que essa doença poderia atingir qualquer pessoa, o que levou a mudanças nos costumes sociais e sexuais de muitas pessoas em todo o mundo. Outro vírus que continua a assustar é o da febre amarela, uma doença muito preocupante. É transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é o transmissor da dengue. Até hoje não há vacinas contra a AIDS, mas os pacientes podem controlar a doença por meio de tratamento com antirretrovirais, ao passo que da dengue é ainda de difícil controle, tanto que em 2022 causou a morte de quase 1.000 pessoas no país. Oswaldo Cruz e a revolta da vacina. Oswaldo Cruz entrou na faculdade de medicina aos 14 anos de idade. Estudou microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur, em Paris. Em 1904, enviou ao Congresso um projeto que previa vacinação obrigatória contra a varíola em todo o território nacional. A lei foi aprovada, e assim, quem se recusasse a tomar a vacina seria multado e perderia certos direitos, como de se matricular em escolas ou mesmo candidatar-se a empregos. Depois de muitos protestos populares, a obrigatoriedade foi derrubada, e 4 anos depois, o Rio de Janeiro sofreu a mais letal epidemia de varíola de sua história, com mais de 6.500 casos. Carlos Chagas. Um grande feito da medicina brasileira ocorreu em 1909, quando enviado ao norte de Minas Gerais por Oswaldo Cruz para estudar a malária, Carlos Chagas ficou surpreso ao saber da existência de um inseto que vivia nas frestas das casas de pau a pique e picava seus moradores, geralmente no rosto, à noite. Devido a essa peculiar característica do inseto, Chagas lhe deu o nome de barbeiro, e ao estudá-lo descobriu também o parasita que causava a doença que ele transmitia. Chagas descobriu uma nova doença, a tripanossomíase americana, ou como é mais conhecida popularmente, o mal de Chagas. Em homenagem ao amigo e chefe Oswaldo Cruz, Carlos Chagas deu a esse parasita o nome de Trypanosoma cruzi. Vital Brasil. Nascido em Campanha, Minas Gerais, se formou na capital carioca. Trabalhou com Adolfo Lutz, Emílio Ribas e Oswaldo Cruz no combate a doenças infecciosas. A chance de Vital Brasil pesquisar antídotos contra picadas de animais venenosos chegou em 1897, quando ele foi trabalhar no Instituto Bacteriológico, na época dirigido por Adolfo Lutz. Ele criou o Instituto Serum Terápico para, com escassos recursos, produzir a vacina contra a peste bubônica e soros contra animais venenosos. O tão sonhado soro antiofídico começaria a ser produzido em 1903, a partir de anticorpos produzidos no sangue dos cavalos após a injeção de pequena quantidade de veneno ofídico. Vital Brasil não parou por aí e também desenvolveu soros contra picadas de aranha e escorpião, além do soro antitetânico. Hoje, com o nome de Instituto Butantan, é um dos grandes produtores de vacina no mundo. No Rio de Janeiro, em 1919, criou o Instituto Vital Brasil, como um centro de pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Euriclides de Jesus Zerbini. Considerado o maior cirurgião cardíaco do Brasil, atuou como inspetor sanitário na degradada região central da então capital federal, o Rio de Janeiro, e durante um surto de varíola mandou recolher aos hospitais quem se negasse a ser vacinado. Chefiado por Zerbini, o primeiro transplante de coração feito no Brasil e o quinto até então realizado no mundo, ocorreu em maio de 1968, no Hospital das Clínicas, e o paciente João Boiadeiro, que recebeu o órgão, teve sobrevida de 28 dias, mas ainda assim
Este foi um marco na história da medicina. Angelita Abd-Gama foi a primeira mulher a se tornar professora titular do Departamento de Gastroenterologia da FMUSP, da Faculdade de Medicina da USP. Em 1995, tornou a coloproctologia uma disciplina do curso de medicina dessa mesma faculdade. Angelita aprimorou técnicas cirúrgicas e continua sendo um dos principais nomes da colonoscopia brasileira. Miguel Nicoleles. Um de seus grandes trabalhos foi o desenvolvimento do exoesqueleto, uma estrutura que pode ser vestida e dá mobilidade ao corpo humano. O pontapé inicial da Copa do Mundo de 2014 foi dado pelo exoesqueleto controlado pelo cérebro de um paciente paraplégico, na Arena Corinthians, em São Paulo. Manuel Dias de Abreu é o inventor da abreografia, um método rápido e barato de tirar pequenas chapas radiográficas do pulmão, visando facilitar o diagnóstico da tuberculose e do câncer de pulmão. Nise da Silveira, uma das primeiras mulheres a se formar médica no Brasil. Em 1944, quando foi trabalhar no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Rio de Janeiro, ela foi transferida para a então desprezada área de terapia ocupacional, onde teve uma atuação digna de destaque. Ela criou também a Casa das Palmeiras, em 1956. Outro marco da psiquiatria brasileira, essa clínica reabilitava antigos pacientes de instituições psiquiátricas, sendo um espaço intermediário entre a internação e a reabilitação social, preparando os enfermos para receber alta. Nesse ambiente, os doentes viviam com liberdade e podiam contar com a companhia carinhosa de animais domésticos. Ivo Pitangui. A cirurgia plástica era sua vocação. Em 1960, ele assumiu a cirurgia geral da 38ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, e já no ano seguinte tratou 2.500 pacientes que haviam sido feridos e queimados no incêndio do Grand Circus norte-americano, ocorrido em Niterói, mostrando assim a importância da até então desprezada cirurgia plástica. A clínica Ivo Pitangui foi inaugurada em 1962 e logo se tornou referência na área de cirurgia plástica para cirurgiões plásticos do mundo inteiro. Dante Pazzanese, um dos grandes empreendedores da saúde brasileira, consegue viabilizar com o governo estadual a construção do Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, primeiro em um casarão da Avenida Paulista e depois em um local próximo do Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, onde o Instituto está localizado até hoje. José Eduardo Souza. Souza trouxe a técnica do cateterismo para o Brasil, tornando-se pioneiro na cardiologia intervencionista no país. Em 2001, fez o primeiro uso do stent, um tubo de metal inserido em uma artéria parcialmente entupida para prevenir ou restaurar o fluxo sanguíneo, não deixando o vaso obstruir, dando vida normal ao paciente. Zilda Arns foi uma das primeiras mulheres a entrar no curso de medicina da Universidade Federal do Paraná, onde optou pela pediatria. Em 1980, coordenou a primeira campanha de vacinação contra a poliomielite no estado do Paraná. Com o apoio da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, fundou em 1983 a Pastoral da Criança, que em seus primeiros 25 anos atendeu quase 2 milhões de crianças em mais de 4.000 municípios brasileiros. Em 2004, ela passou a coordenar a Pastoral da Pessoa Idosa. Zilda foi uma das vítimas fatais do terremoto que devastou o Haiti em 2010. Celina Turk e Adriana de Oliveira Mello. Celina é uma das mais conceituadas epidemiologistas e pesquisadoras brasileiras. Nasceu em Goiânia, Goiás, em 1952. Em 2012, já aposentada, mudou-se para Recife, no Pernambuco, assumindo o cargo de pesquisadora visitante do Centro de Pesquisa Ageu Magalhães. No final de 2014, quando o Nordeste foi assolado pela epidemia de Zika vírus e crianças nasciam com malformação cerebral, ela coordenou o grupo de pesquisa que conseguiu associar o Zika vírus à microcefalia. Especialista em saúde materno-infantil, Adriana também relacionou o Zika vírus com os bebês,
tendo percebido que as grávidas que haviam adquirido esse vírus no primeiro trimestre de gestação tinham maior possibilidade de gerar um feto com microcefalia. Adriana também tomou a frente na proteção às mulheres grávidas durante a pandemia de Covid-19, defendendo que elas deveriam sair de casa apenas para passar por consultas e exames, e não deveriam receber visitas durante o período gestacional e no pós-parto. A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, representou avanços para o setor de saúde, pois, pela primeira vez, o direito à saúde apareceu em um texto constitucional que tem um capítulo completo sobre esse tema. Entre outras determinações, a Constituição de 1988 assegura legalmente a todo cidadão brasileiro o acesso à saúde e marca ainda o nascimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, que começaria a operar somente 2 anos mais tarde, após a promulgação da Lei nº 8.080 de 90. O Brasil vivia um momento de privatizações nos anos 1990. No final daquela década, surgiram as agências reguladoras, 2 delas ligadas à área médica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A Anvisa faz o controle de produtos e serviços na área de vigilância sanitária, incluindo medicamentos, alimentos, sangue e serviços de saneamento básico concedidos às empresas privadas. Já a ANS fiscaliza o mercado de planos de saúde, evitando preços e aumentos abusivos que possam prejudicar o consumidor. Viver bem e por mais tempo é um desejo comum a todos os seres humanos do planeta. Entretanto, os obstáculos da vida contemporânea são muitos e alguns deles difíceis de serem transpostos. A falta de tempo, o estresse diário, a pressão insana por resultados, a ansiedade, a depressão, a má alimentação, entre outros, começaram a ficar cada vez mais frequentes ainda no final do século passado. Esse conjunto cresceu exponencialmente no século XXI, tornando-se um grande mal da vida moderna, e se não for controlado, será um caminho certo para as doenças e os distúrbios que nos acometem. São importantes pequenas ações individuais, que adotadas com dedicação, têm o potencial de melhorar em muito a nossa qualidade de vida. Entre as medidas mais usadas pela medicina preventiva estão a prática diária de atividades físicas, dietas balanceadas, manutenção da carteira de vacinação atualizada e realização de exames periódicos. Na vida adulta, especialmente após os 40 anos, a prevenção de doenças costuma ocorrer com base em um check-up anual, que inclui exames de sangue e outros exames realizados por meio de aparelhos específicos. Hábitos de higiene, boa alimentação e cuidados com o corpo e a mente são poderosos aliados para se conseguir ter qualidade de vida. Um conjunto de hábitos diários diminui o risco de doenças físicas e mentais. Lavar as mãos frequentemente, tomar banho diariamente, escovar os dentes logo após as refeições, conservar os ambientes domésticos e de trabalho sempre limpos e bem arejados. Lavar os alimentos antes do consumo, principalmente frutas e legumes. Usar sempre roupas limpas. Praticar atividade física regularmente. Manter uma alimentação balanceada, priorizando o consumo de alimentos naturais. Beber bastante água diariamente, afinal, a água é fonte da vida. Dormir no mínimo 8 horas por noite. Não fumar nenhum tipo de cigarro. Evitar o consumo de álcool. Realizar os exames preventivos. E, não menos importante, dedicar parte do seu tempo ao lazer. Todo esse rico universo com personagens, descobertas e invenções foi cuidadosamente registrado no livro de 96 páginas, repleto de informações minuciosas, possibilitando ações educativas que promovam o bem-estar humano, além de divulgar a história da medicina através de uma contínua linha do tempo. Este conteúdo está sendo levado com todo o cuidado para escolas da rede pública, passando informações preciosas aos alunos do fundamental, ensino médio e universidades. Com isso, os alunos são estimulados a debater em sala de aula a importância das práticas medicinais através dos tempos, aquilo que ainda hoje é utilizado e formas de compartilhar hábitos de vida saudáveis que levem à longevidade. O
projeto conta com um coordenador pedagógico, que usa sua experiência em sala de aula para adaptar o livro para complementar o que normalmente é ensinado nas escolas. Foi esse profissional que elaborou a cartilha pedagógica, que orienta e dá dicas de como coordenadores pedagógicos e professores podem discutir o desenvolvimento da ciência médica e todas as influências que as grandes descobertas que envolvem essa área têm sobre as vidas humanas. Assim, mostramos aos alunos e leitores como é importante olhar para o passado e, com base nele, fazer projeções para o futuro que queremos. Para acessar todos os materiais complementares, livros em formato acessível, cartilhas pedagógicas, entre outros, visite o nosso site www.belavistacultural.com.br. Em caso de dúvidas, ou mesmo se quiser trocar ideias sobre o projeto, entre em contato com o nosso departamento educacional através do e-mail educacional@belavistacultural.com.br. Boa leitura!